O capítulo oculto da sua história. Deus está prestes a revelar. Você já sentiu que há uma versão sua, cheia de propósito e poder, trancada em um lugar que você não consegue alcançar? Como se a sua vida real fosse apenas um rascunho do que Deus realmente escreveu para você? Essa sensação não é um acidente, é um convite. Ao longo da história, Deus sempre escondeu os maiores tesouros nos lugares mais inesperados. Um libertador em uma cesta de junco no rio Nilo, um gigante em um pastor de ovelhas, um rei em um menino rejeitado por sua própria família. Eles viveram anos de um capítulo oculto, onde sua verdadeira identidade era um segredo até para eles. Mas quando o momento certo chegou, Deus revelou. E a pergunta que fica é: o que ele escondeu em você que está prestes a ser descoberto? A sua jornada de revelação começa agora. Pense em José. Ele tinha sonhos gloriosos, mas o caminho até o palácio passou pela cova e pelo cativeiro. Por anos, aquele homem que governaria o Egito estava oculto sob as vestes de um escravo e um prisioneiro. Aquele era o seu capítulo oculto. Um período onde tudo parecia estar dando errado, mas onde Deus, na verdade, estava escrevendo uma narrativa de resiliência, sabedoria e soberania. Da mesma forma, os seus períodos de espera, as suas covas e cativeiros não são o fim da sua história. Eles são o terreno fértil onde Deus está cultivando o caráter necessário para sustentar a revelação que virá. O que você chama de tempo perdido, Deus chama de preparação. A sua identidade mais profunda está sendo forjada nas sombras para ser revelada na luz. E Moisés? Aos 40 anos, ele achou que estava pronto, mas sua justiça própria o levou ao deserto. Por 4 décadas, o libertador de Israel estava oculto sob a pele de um pastor de ovelhas. Deus estava apagando o Egito dele para que apenas a confiança divina restasse. No silêncio do deserto, Moisés encontrou a voz que confrontaria Faraó. O seu deserto, aquele lugar onde você se sente esquecido e improdutivo, pode ser o cenário exato onde Deus está lapidando a sua fé. É no deserto que as distrações cessam e nós conseguimos, finalmente, ouvir a voz dele. Talvez o seu capítulo oculto seja exatamente isso. Um longo, mas necessário processo de purificação para que, quando a revelação chegar, a glória seja somente dele. Nos comentários, eu quero que você escreva uma palavra: deserto. Vamos orar juntos por todos que estão nesse período de espera, para que consigam enxergar a mão de Deus no silêncio. Agora, reflita sobre Gideão. Ele se via como o menor da menor das tribos, escondido temeroso numa eira para malhar o trigo. Mas Deus o via como um homem valente. A identidade de Gideão como guerreiro estava oculta sob uma capa de medo e inferioridade. Deus não mudou as circunstâncias de Gideão de imediato. Primeiro, ele começou a mudar a forma como Gideão se enxergava. A revelação divina sempre confronta a nossa autoimagem distorcida. Quantos Gideões estão assistindo a este vídeo? Pessoas que internalizaram um rótulo de fracassado, incapaz ou inferior. Deus está sussurrando agora: a sua percepção sobre você é uma mentira. Eu vou te revelar quem você realmente é. A mulher com fluxo de sangue é outro exemplo arrepiante. Por 12 anos, ela foi definida pela sua doença, escondida pela multidão. Ela era a oculta, mas dentro dela havia uma semente de fé tão poderosa que ela sabia: se tão somente tocasse nas vestes de Jesus, tudo mudaria. Ela não esperou uma permissão formal. Ela agiu com uma fé ousada para rasgar o véu do seu capítulo de dor. E naquele toque, o que estava oculto foi revelado. Uma fé que parou o mestre no meio da multidão. A sua cura, o seu milagre, a sua virada, pode estar esperando não por uma circunstância perfeita, mas por um ato de fé ousado.
O que está oculto em você é uma fé que pode mudar o seu destino. E o cego de nascença, em João 9. Os discípulos viram nele apenas um caso teológico. Quem pecou? Jesus, porém, viu nele uma oportunidade para as obras de Deus se manifestarem. A identidade dele como testemunha do poder de Cristo estava oculta sob anos de escuridão e preconceito. O barro e a ordem para se lavar no Siloé foram o processo que revelou o milagre. Deus muitas vezes usa o lodo das nossas circunstâncias mais sujas e nos manda agir em obediência, mesmo quando não faz sentido. É no caminho da obediência que a visão chega. O seu capítulo oculto pode conter um milagre que só se manifestará quando você obedecer àquele comando específico que Deus já colocou no seu coração. Quero que você compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e fé. Talvez a figura mais poderosa desse mistério seja o próprio Jesus. Sua divindade plena esteve oculta por 30 anos em Nazaré, sob a identidade de o Filho do Carpinteiro, o Verbo eterno, escondido na banalidade de uma pequena cidade. Se o próprio Filho de Deus viveu um capítulo oculto de preparação e aparente anonimato, por que nós queremos pular essa etapa? Aquele tempo em Nazaré não foi tempo perdido. Foi o alicerce perfeito para 3 anos que mudariam o mundo. O seu Nazaré, aquele lugar comum, sem glamour, é onde o caráter de Cristo está sendo formado em você. Não subestime o poder do lugar onde você está agora. Então, o que fazer enquanto o capítulo oculto não se revela? Aprenda com Ana. Sua dor pela esterilidade era a sua realidade mais visível, mas em seu coração oculto ela clamava. Ela orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que estava bêbada. A sua oração não era ritualística, era um parto espiritual. Deus estava gestando em seu ventre oculto não apenas um profeta, mas uma resposta que mudaria a história de Israel. As suas orações mais angustiadas, aquelas que você acha que ninguém ouve, estão gestando no mundo espiritual a resposta que vai romper a barreira do natural. Não pare de clamar. A revelação está a caminho. O momento da revelação sempre chega. Para Davi, foi na frente do exército aterrorizado. Para José, foi na corte de Faraó. Para a mulher de fluxo de sangue, foi no meio da multidão. E para você, também chegará. Deus não esconde coisas em nós para sempre. Ele as esconde para o tempo determinado. E quando a revelação vem, ela não é apenas para você. Assim como José salvou uma nação, a sua revelação tem um propósito que transcende a sua vida. Ela trará libertação, cura e esperança para outros. O que está oculto em você é a chave para um problema que alguém ao seu redor está enfrentando. A sua história é maior do que você imagina. Escreva nos comentários: estou pronto para a minha revelação. Quero ver quantos corações estão posicionados pela fé para receber o que Deus tem preparado. Chegamos ao fim desta jornada, mas é apenas o começo da sua. Lembre-se, o capítulo oculto não é um sinal do esquecimento de Deus, mas da sua meticulosa preparação. Cada espera, cada luta, cada momento de obscuridade foi uma linha cuidadosamente escrita pelo autor da sua fé. Hoje, ele está virando a página. A revelação do que esteve oculto não é para inflar o seu ego, mas para amplificar a glória dele através da sua vida. Permaneça em fé, permaneça em oração, permaneça com os olhos fixos nele. O anonimato vai acabar, a confusão vai cessar, a promessa se manifestará. E quando você vir o que Deus sempre viu em você, você entenderá que valeu a pena esperar. A sua história é e sempre foi um épico escrito pela mão do próprio Deus. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder a próxima mensagem. Fique com Deus.